Bom, então nesse vídeo a gente vai ver como que a gente pode calcular o ângulo de duas retas a partir de suas equações, tá? Então a ideia seria o seguinte, a gente tem duas retas aqui, eu estou fazendo isso aqui no plano, mas funciona normalmente no espaço, tá? Então eu peguei aqui a reta R e a reta S, eu vou considerar que R e S não são paralelas, tá? Não são paralelas. E a preocupação aqui é tentar calcular o ângulo entre essas duas retas. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos calcular o ângulo entre essas duas retas. Então, olhando para cá, né, o ângulo entre elas, bom, essas duas retas aqui estão formando quatro ângulos, né? Eu tenho este ângulo que está aqui, tenho esse ângulo maior aqui, este aqui, e esse ângulo, deixa eu fazer melhor isso aqui, né? Assim, ângulo maior aqui, este ângulo aqui e este ângulo aqui. Então, tem quatro ângulos, né? A questão é que este e este ângulo, esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, né? Porque aqui a gente tem ângulos opostos pelo vértice. Aqui também nós temos ângulos congruentes, tá bom? Então, basicamente, a gente tem aqui dois ângulos, né? Este menorzinho aqui e este maior, certo? No cálculo de ângulo entre duas retas, a gente sempre vai considerar o ângulo agudo, certo? Ou seja, seria o menor ângulo, tá? Que elas estão formando. Então, a gente vai desconsiderar este ângulo que está aqui, tá? Vamos considerar só esse. Deixa eu escrever ele melhor. Considerar este ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. E aí vem a pergunta, como é que eu posso calcular esse ângulo θ? Né? A ideia de calcular o ângulo θ, na verdade, vai ser por meio do vetor diretor dessas duas retas. Aqui eu coloquei eles, ó. Esse vetor aqui em vermelho seria o vetor diretor dessa reta S. Né? Pode ver que se eu posicionar aqui ela, né, ele te dá a direção da reta S. E esse vetor azul seria o vetor diretor da reta R, a reta em azul. Assim. Né? Então, quer dizer, calcular o ângulo entre a reta S e a reta R, na verdade, é a mesma coisa que calcular o ângulo entre os vetores diretores dessas retas. Não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, eu vou chamar então de V1 o vetor diretor dr, e vou chamar de V2 o vetor diretor, deixa eu copiar, o vetor diretor ds. Então, isso aqui vai ser o V1, aqui está o V1 e aqui está o V2. E agora eu vou calcular o ângulo entre eles. O ângulo entre eles vai acabar sendo o ângulo entre essas duas retas. Como é que eu calculo o ângulo, né? A gente já viu isso aqui em geometria analítica. O ângulo, a gente tem uma fórmula para cosseno, né, dele. A gente sabe que o cosseno do ângulo entre dois vetores, e nesse caso aqui vai ser entre esses dois vetores, vai ser o produto escalar de V1 com V2, dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Assim. Agora, qual que é a questão? Essa fórmula aqui, a gente trabalhou ela com esse ângulo θ podendo ser um ângulo maior que 90 graus. Era um ângulo obtuso, entre 0 e 180. Tá? Nesse caso aqui, para a reta, a gente calcula simplesmente um ângulo agudo. Né? A gente não vai olhar para a gente vai olhar para o ângulo menor. Tá? Então, a gente vai olhar para esse ângulo agudo. Então, aqui nesse caso, a gente tem que ter um ângulo que ele seja maior ou igual a 0 graus e menor ou igual que 90 graus. Né? Ou então, em radianos, seria um ângulo maior ou igual que 0 radianos e menor ou igual que π meios radianos. A questão é que aqui pode acontecer desse cosseno acabar dando negativo, porque esse produto escalar aqui pode dar negativo. Se der negativo, o cosseno do ângulo é negativo porque o ângulo está maior que 90 graus. Né? Então, aqui, para deixar ele positivo, a gente vai colocar assim. Vou colocar um módulo também. Então, é aqui que difere, na verdade, o cálculo de ângulo entre dois vetores e o ângulo entre duas retas, tá? É simplesmente nesse módulo que aparece aqui na fórmula de cosseno, tá bom? Então, daqui a forma. Fazendo isso aí, a gente consegue calcular o ângulo entre essas duas retas, certo? Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho, ó. Calcular o ângulo entre as retas R1 e a reta R2. Bom, a reta R1 está na forma paramétrica, a reta R2 está na forma simétrica.
a gente consegue tirar o vetor diretor das duas, né? Por meio dessas duas equações. Então vamos lá. Eu vou chamar de V1 o vetor diretor da reta R1. Quem que seria ele? Bom, aqui seria, no caso, 1 para x, aqui seria 1 para y, tomar cuidado que a variável aqui, no caso o parâmetro t está aqui, né? E seria menos 2 para z. Então, o vetor diretor seria 1, 1 e menos 2. Esse aqui é o vetor diretor da reta R1. O vetor diretor da reta R2 está aqui embaixo, ó. Ele já é, no caso, aqui na forma simétrica, já te mostra aqui embaixo quem que é o vetor diretor, né? Então, seria o menos 2, 1 e 1. Muito bem. Agora o que eu vou fazer é calcular o ângulo entre esses dois vetores diretores, porque esse ângulo aí vai ser exatamente o ângulo entre essas duas retas, né? É claro que eu vou modificar apenas colocando este módulo para garantir que esse ângulo aí seja um ângulo agudo. Então, o que eu vou precisar para aplicar essa fórmula? Eu vou precisar primeiro do produto escalar, dV1 com V2. Então, já vamos fazer o cálculo. Ó. Vai ficar 1 vezes menos 2 é menos 2. 1 vezes 1 dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, aqui vai ficar menos 4 com 1 vai ficar menos 3. Assim. Muito bem. Então, já vou colocar aqui em cima. Vai ficar módulo de menos 3 dividido. E agora eu vou precisar do módulo dV1 e do módulo dV2. Né? Então, já vou colocar aqui. Módulo dV1 vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1, e aqui menos 2 ao quadrado dá 4. Então, o módulo dV1 deu raiz de 6. Então, já vou colocar aqui embaixo. Raiz de 6. Em módulo, né? Já vou deixar módulo, no caso aqui, já sai o número, né? Direto. E agora, módulo dV2 vai ser menos 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado dá 1. Ficou a raiz de 6 também, né? Então, ficou vezes raiz de 6. Módulo de menos 3 dá 3. Raiz de 6 vezes raiz de 6, isso aqui dá 6. Então, aqui simplificando, deu simplesmente 1 meio. Então, vem a pergunta, olha, cosseno do ângulo é igual a 1 meio. Então, quanto que vale este ângulo, né? Bom, esse ângulo aí é um ângulo notável, né? Isso aí pensando lá naquela ideia, lá naquela tabelinha que eu passei para vocês, 30, 40, 45 e 60, né? Esse ângulo aí seria um ângulo de 60 graus, não é mesmo? Ou então eu posso dizer que o ângulo, no caso aqui em radianos, seria de π terços radianos. Feito. Esse ângulo aqui é exatamente o ângulo formado por essas duas retas. Não vou colocar aqui, vocês podem fazer, coloquem no GeoGebra, vocês podem calcular o ângulo, né, também entre essas duas retas lá no GeoGebra, vocês vão ver que vai dar exatamente 60 graus. Notem aqui por que é importante colocar esse módulo aqui em cima, né, coisa que a gente não fazia quando a gente calculava o ângulo entre vetores. Porque se eu não tivesse colocado módulo, eu teria obtido aqui um menos 1 meio e não 1 meio. Cosseno de menos 1 meio, na verdade, seria um ângulo de 120 graus. Seria um ângulo maior que 90, né? E quando a gente mede ângulo entre retas, a gente sempre mede um ângulo agudo, ou 90 graus ou 0 graus, né? Um ângulo agudo, tá? Então, por isso a importância de colocar esse módulo aqui para calcular o ângulo entre duas retas. Muito bem, então foi a aplicação direta de fórmula. E já vou comentar agora aqui, nesse vídeo, sobre retas ortogonais, que retas ortogonais têm tudo a ver com ângulo, né, entre retas. Então, a gente diz que duas retas são ortogonais quando elas formam um ângulo de 90 graus, né? Só que a questão é que no espaço, essas duas retas elas ainda podem ser concorrentes ou não. Concorrentes seriam retas que têm um ponto de intersecção, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, olha, uma reta R1 ela vai ser ortogonal a uma reta R2 se e somente se o vetor diretor dessas retas aqui forem ortogonais, né? Se e somente se o vetor diretor da reta R1 for ortogonal ao vetor diretor da reta R2, né? E dois vetores são ortogonais se e somente se, e isso nós vimos lá em produto escalar, se e somente se o produto escalar entre eles for igual a 0, não é mesmo? Então aqui a gente tem um resultado que vai me dizer quando que duas retas são ortogonais, quando elas formam um ângulo de 90 graus. A gente vai dizer então que elas são ortogonais quando os vetores diretores forem ortogonais e, portanto, quando o produto escalar entre esses vetores diretores for igual a 0. Vamos olhar no exemplo?
Ó, exemplo, então, diz assim, as retas R1 e R2, nesse caso aqui, elas são ortogonais, né? Como que a gente poderia mostrar isso? Por que elas são ortogonais? A gente poderia pegar o vetor diretor da reta R1, o vetor diretor da reta R2, tá? Fazer o produto escalar entre eles e mostrar que vai dar exatamente igual a zero. Vamos fazer isso? Ó, a reta R1, nesse caso aqui, ela é uma reta que está... Aqui a equação dela é uma equação reduzida, não é mesmo? Uma equação reduzida. Então, eu teria que encontrar ainda o seu vetor diretor. Eu vou fazer assim, na reta R1, deixa eu tirar aqui, vou fazer de preto. A reta R1, ela é y igual a menos 2x mais 1 e z é igual a 4x, né? Bom, tem várias formas de encontrar o vetor diretor. Eu vou fazer assim, eu vou tentar escrever tudo em forma paramétrica, em simétrica, tá? Então, eu vou isolar aqui o x, vai ficar assim, y menos 1 dividido por menos 2 é igual a x. Isolei o x aqui nessa primeira equação. E agora aqui nessa segunda equação eu vou isolar o x, vai ficar assim, z sobre 4 é igual a x, certo? Então, o que eu tirei daqui é o seguinte, que x é igual a y menos 1 dividido por menos 2, que é igual a z sobre 4. Então, aqui eu escrevi a equação simétrica, as equações simétricas dessa reta R1. Onde é que está o vetor diretor, né? Está aqui ele, ó, 1, menos 2 e 4. Então, o vetor diretor da reta R1 é 1, menos 2 e 4. Assim. Vetor diretor agora da reta R2. Essa aqui é mais fácil de tirar, né? O vetor diretor da reta R2, vou fazer de vermelho. Está na forma paramétrica, ele já está aparecendo aqui, ó. É o menos 2, o 1 e aqui também, ó, 1. Então, ficou menos 2, 1 e 1. Muito bem, como é que eu posso garantir que essas duas retas são ortogonais? Bom, eu poderia fazer direto o produto escalar de V1 com V2. O que vai acontecer? Ele ia ficar assim, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E 4 vezes 1 dá 4. Isso aqui vai dar zero. Olha, se o produto escalar entre dois vetores deu igual a zero, então é porque esses dois vetores aí, eles são ortogonais. E, portanto, as suas retas, as retas, né, que têm a mesma direção do que esses vetores, elas também vão ser ortogonais. Então, daí a gente tira que R1 ela é ortogonal à reta R2. Tá? Muito bem, então é assim que a gente pode verificar que duas retas formam um ângulo de 90 graus. Agora vem uma questão seguinte, como eu disse para vocês, aqui a gente está trabalhando no espaço, né? Essas retas, quando a gente faz o ângulo, a gente olha para os vetores diretores, mas essas retas não precisam ser obrigatoriamente concorrentes, ou seja, elas não precisam ter obrigatoriamente um ponto da intersecção. Tá? Então aqui eu coloquei observação, uma observação que está no livro, inclusive, que ela diz o seguinte, olha, a gente pode ter duas retas aí que são ortogonais, só que pode uma ser concorrente e outra não. Por exemplo, assim, olha para este desenho aqui. Nós temos aqui a reta R. Tá? A reta R1 e a reta R2, as duas, são ortogonais a essa reta R. Eu posso dizer que a reta R1 ela é ortogonal à reta R. E posso dizer que a reta R2 ela também é ortogonal à reta R. Tá bom? Forma um ângulo de 90 graus. Né? No caso, quando a gente fala isso, eu estou medindo, na verdade, o ângulo dos vetores diretores. Né? Quer dizer, eu tenho aqui o vetor diretor da reta R1 e tenho aqui o vetor diretor da reta R. O ângulo entre esses dois vetores é 90 graus, então elas são ortogonais. Nesse caso aqui, a R1 e a R não têm ponto da intersecção, elas não são concorrentes, tá? Então elas são ortogonais. Nesse caso aqui, elas são ortogonais. Agora, se tu olhar para este caso aqui, tu tem o vetor diretor aqui da R2 também. Se tu fizer o ângulo do vetor diretor da R2 com o vetor diretor da R, dá 90 graus. Então, essas duas são ortogonais. Porém, neste caso, a R2 ela tem um ponto de intersecção com a R. Então, nesse caso aqui, R2, deixa eu escrever, R2 e R são concorrentes. Concorrentes. O que significa isso? Significa que elas possuem ponto de intersecção. Intersecção. Seria este pontinho que está aqui embaixo. Tá?
Nesse caso, quando tem duas retas que são ortogonais, mas elas ainda são concorrentes, a gente pode dizer que a R2 e essa R são perpendiculares. Então, quer dizer, existe uma diferença entre tu falar duas retas ortogonais e duas retas perpendiculares. Vai me dizer, olha, as duas notações se referem a ângulos de 90 graus. O ângulo entre as retas são 90 graus. A diferença é que duas retas ortogonais não precisam ser obrigatoriamente concorrentes. Mas duas retas que são perpendiculares, essas sim, elas formam um ângulo de 90 graus e, além disso, elas possuem um ponto de intersecção. Certo? Muito bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês. É importante saber, então, calcular ângulo de duas retas a partir dessa forma, saber o que são retas ortogonais e como verificar que são retas ortogonais, e também saber verificar se duas retas são perpendiculares. E aí, nesse caso, elas teriam um ponto de intersecção, que é algo que a gente vai falar em vídeos posteriores.